Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um dia do estudo do livro de Provérbios, mais um capítulo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 29. Como você está chegando nesse dia? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Já permitiu o Senhor sondar o seu coração? É um ótimo momento para você separar ao estudar a palavra, ao buscar o Senhor, permitir que Ele trabalhe no seu interior. E essa é a proposta aqui de Provérbios, que a gente caminhe por essa jornada aí de 31 dias, lendo, buscando sabedoria, aos 31 capítulos de Provérbios. Estamos chegando aqui mais próximo cada vez do final, desse período de estudo. Se você esteve aí desde o início, a proposta foi estudar aí, um capítulo por dia no mês de janeiro desse ano aqui de 2020. Então nós iniciamos no dia 1º de janeiro, estamos já no dia 29 de janeiro. Temos mais 2 dias aí para cumprir essa jornada, mas eu espero que você continue aí, nessa jornada de busca, conhecimento, sabedoria, trabalhar tudo isso, que o Senhor foi ministrando durante esse tempo, não só no livro de Provérbios, mas em toda a sua palavra. Para iniciarmos nosso estudo de hoje, vamos orar? Pai, eu te peço, em nome de Jesus, fala com a gente, revela a tua palavra mais uma vez, assim como tem sido, Pai, todos os dias nessa jornada. Nós queremos te conhecer de forma sincera, real e profunda. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Vamos lá estudar então? Esse provérbio é um provérbio então que apresentam outros provérbios antitéticos, ou em antíteses, como nós vimos no provérbio 28, que são comparações, na mesma frase, no mesmo provérbio ou aqui no mesmo versículo, Temos aí 27 versículos para desfrutar hoje desse conhecimento. Vamos lá, o provérbio 29, verso 1 diz assim: quem retesa a nuca nunca das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. Aqui eu tenho uma outra versão, que eu trouxe esse versículo também para apresentar, que é King James traz dessa forma aqui, fica mais prático de entender nessa versão aqui, ó. O homem que muitas vezes repreendido e endurece a cerviz, não se dobra diante das repreensões, de repente será destruído sem que haja remédio. Então, a importância de quando vier a correção, se dobrar logo, entender, permitir que o coração seja trabalhado. O verso 2 diz: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra, o povo se aflige quando o perverso governa. No capítulo 28, quem está estudando, estudamos ontem, o verso 12 também fala essa questão de quando o justo triunfa, há uma grande alegria, mas quando o ímpio está sob o poder, todo o povo sofre, O povo corre em busca, então, desde um lugar seguro. E aqui no verso 2 do capítulo 29 também vemos essa questão, quando os justos estão governando, se multiplicam, há uma alegria entre o povo, há boa governança, há uma boa administração segundo a sabedoria que Deus derrama sobre essa liderança. Verso 3: o filho que ama a sabedoria é o orgulho de seu pai. Quem anda com mulheres imorais dá fim a tudo o que possui. Uma instrução aí novamente a não caminhar numa vida imoral, dar sim importância ao conhecimento que os pais dão, ao ensino de sabedoria que vem dos pais, dos sábios, Aqui fala filho também entendido como discípulos. Verso 4: quando o governo é honesto, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si. É mais uma referência aqui de como é importante trazer uma palavra verdadeira, real, ser sincero, não bajular, não falar o que não é necessário. Muitas vezes, essa bajulação ela tem o intuito aí de obter aí benefícios próprios com relação a essa bajulação que está sendo lançada ou dita. Verso 6: os ímpios são capturados nas artimanhas de seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. Olha a garantia que vem de Deus com relação a uma vida justa, uma vida íntegra. Viver livre e feliz, a felicidade que há no coração de uma pessoa que caminha em justiça, em verdade, livre dos pesos, livre das acusações, livre de uma vida, de um fardo, de estar carregando aí
o peso, né, de estar fazendo artimanhas, né, articulando maldade, e principalmente, né, o ímpio fala que é uma vida separada do Senhor, uma vida sem os mandamentos do Senhor estarem guiando, né, o caminho, a vida dessa pessoa. O verso 7 diz assim: o justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio já não tem a inteligência para dedicar-se a isso, né? Desde, né, dos mais antigos aí, dos primórdios, nós vemos a importância, né, do homem se importar com a necessidade do próximo, se importar com a necessidade das pessoas que não são tão favorecidas, às vezes estão em pobreza, em dificuldades, e agrada o Senhor, é uma vontade de Deus que seja alcançado. Entretanto, o ímpio, aqui essa versão diz que ele não tem nem inteligência, né? Deixa eu ver aqui nessa outra versão, diz assim que, deixa eu pegar aqui, nem sequer tem conhecimento. O ímpio nem sequer tem conhecimento, aqui nessa versão nem sequer tem inteligência quanto a isso, né? Para ajudar o próprio, para se dedicar às obras. O 8. Os zombadores alvoroçam toda uma cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos, né? A sabedoria de Deus, ela precisa estar sobre as nossas vidas, porque onde nós formos, nós conseguiremos apaziguar, trazer a paz, né, em grandes conflitos. Aqui fala acerca até de uma cidade. Olha quantas pessoas tem uma cidade, o tamanho de uma cidade. Os zombadores, eles criam, né, fermentam aquela discussão, aquela revolta, né? Fala aqui que alvoroço, né? Eles acabam criando ambientes onde promovem aí desconfortos. Entretanto, os sábios conseguem trazer a paz, apaziguar conflitos. Que assim nós sejamos, né? Por onde formos, venhamos a trazer essa paz, onde você chega a uma palavra de sabedoria, onde está tendo uma briga, está tendo discórdia, está tendo conflitos, diferenças. Vem a sabedoria de Deus através da sua vida e traz paz. Verso 9. Quando um sábio se dispõe a discutir com um tolo, quer se zangue, quer ria, jamais terá descanso. Porque o tolo, ele não vai se deixar ser trabalhado. O tolo, nós já vimos em toda essa jornada aqui de Provérbios, que é difícil, né, convencer o tolo de que ele precisa de transformação, a não ser um agir do próprio Deus. Mas isso vem da portinha de dentro, né? Vem da porta de dentro do nosso coração e o Senhor trabalha diretamente, né? Assim eu oro para que esteja acontecendo com a sua vida, assim eu oro para que aconteça com a minha vida. Nós devemos abrir os nossos corações, né? As pessoas, muitas vezes, elas não vão nos convencer. O convencimento, o entendimento da verdade vem do próprio Deus. O Espírito Santo ministra as nossas vidas para que a gente deseje, né? O fato de estar estudando aqui a palavra, de estar buscando do Senhor, é o próprio Deus que coloca isso nos nossos corações. 10. Os assassinos detestam as pessoas íntegras, mas os homens retos protegem a vida de quem vive em integridade. O insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma a sua alma. Se um chefe dá atenção a palavras mentirosas, seus auxiliares todos se tornarão perversos, né? Olha a importância, se você exerce uma autoridade, se você tem um negócio, se você dirige, né, um grupo de pessoas, chefia, né, um grupo de pessoas, é importante estar atento para não cair em mentiras, não ouvir mentiras, porque senão em pouco tempo todas as pessoas elas estarão, né, em completo desequilíbrio, harmonia do que você vem trabalhando no desenvolvimento dessas atividades ou dessas pessoas ou dessa equipe, né? Porque fala aqui que o coração de todos se tornarão perverso. O enfraquecido e o opressor se encontram, mas é o Senhor quem deu a cada um o dom de enxergar. O Senhor está diante dos olhos tanto do opressor como de uma pessoa enfraquecida. Ambos têm a possibilidade de enxergar o que está acontecendo também. O Senhor está dando oportunidades e possibilidades para ambos. Isso esse versículo traz de entendimento. O 14. O rei que julga o pobre com verdade estabelecerá seu trono
para sempre. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará sua mãe. Mais um versículo que nós vemos aqui, como tantos em Provérbios, acerca das instruções de pais para a educação de seus filhos e de como os filhos devem estar sujeitos à educação dos seus pais, à correção, à instrução, à disciplina. O versículo de novo traz que aquela pessoa que ela não é disciplinada, não é corrigida, a vara da disciplina diz que correções muitas vezes mais severas um pouco quanto é necessário. A vara da disciplina e as palavras de repreensão, elas vão trazer para essa pessoa sabedoria. Entretanto, aquela pessoa que cresce sem o conhecimento, deixa eu só atualizar aqui. Aqui, isso, tá na minha tela uma informação. Aquela pessoa, voltando, aquela pessoa que cresce sem essa correção, essa aprovação, né, dos pais, essa palavra, ela cresce solta pelo mundo, ela vai levar consequências e mais tarde vai trazer vergonha aos seus pais, à sua mãe. Verso 16. Quando cresce o número dos ímpios, multiplica-se as transgressões. Contudo, os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. Né? Quando a maldade cresce, quando cresce o número de ímpios, multiplicam-se as transgressões. Mas os justos verão, né, a queda. Né? Nós precisamos confiar no favor e no cuidado do Senhor. Corrige o teu filho e ele te dará descanso, trará delícias para ti. Verso 17, um complemento aí do verso 15, né, que fala da instrução aos filhos, da correção aos filhos. 18. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Aqui o povo de Israel, eles passaram, né, pela história e souberam o que é ser governado por líderes que não buscam o Senhor ou não conhecem o Senhor. Então aqui, né, os poetas, os israelitas, eles sabiam o que bem era ser governado por governantes, né, que não buscavam o Senhor, não temiam o Senhor, e aí o povo sofria, né? Então, nós devemos orar mais uma vez, né, pelas nossas nações, pela nossa nação, pelas nossas cidades, para que o Senhor esteja governando e para que o povo não pereça. O Deus, ele cuida das nações, ele coloca tudo em ordem. Entretanto, aquelas pessoas, né, aqueles países ou aquelas nações que não buscam o Senhor, ímpios, né, que praticam a impiedade acima de tudo, sofrem, acabam sofrendo. 19. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente, né? Aqui, escravo falava também na época de servo, empregados, né? Então, muitas vezes há disciplina também, trazendo o entendimento, né? Uma punição mais severa para que a pessoa entenda, né? Ou aqui no caso, a disciplina de um servo. Não só palavras, muitas vezes precisam ser realizadas as ações, né? Mostrar as ações da consequência desse erro para que seja disciplinado essa pessoa e venha ao conhecimento e com isso ela se desenvolva. Verso 20. Vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se muito mais de um insensato do que alguém com essa atitude. Mais uma atenção à importância de cuidarmos no que falar ou quando falamos, que a nossa boca, a nossa palavra sempre saia no momento oportuno e saia para edificar, não saia para criar discórdia. É comparado a uma pessoa insensata, né? Mas o insensato é mais inteligente de quem fala precipitadamente. Se alguém mima seu escravo desde a infância, este por fim se tornará ingrato. Aqui também o verso que fala, né, traz um complemento ao 19, falando da correção. Né? Se mima desde o início, né, bajula, né, traz tudo, né, lá para cima. Este é o melhor servo, este é o melhor empregado. Num dado momento, ele vai se tornar ingrato disso, porque ele não valorizou os pequenos, né, começos e muitas vezes de passar por um processo. Verso 22. A pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá
honra e glória, né? Nós vemos essas referências, né? Que os humilhados serão exaltados diante do Senhor. O orgulhoso, o orgulho, um momento será abatido pelo próprio Deus. As próprias situações que o levam, né? Esse orgulho dessa pessoa, as próprias situações que o levam a viver vão se encarregar de trazer essas aprendizados, as consequências, né? Aquilo que é plantado se colhe e esse orgulhoso será abatido. Verso 24 diz assim: o comparsa de um criminoso é sempre o pior inimigo de si mesmo. Porque se diante das autoridades ele disser a verdade, ele será castigado. Se não disser, Deus o punirá. Né? Então, ser comparsa de um criminoso, como diz aqui, ou da maldade, né? Ou está em maus lençóis com as autoridades, ou está em maus lençóis com o próprio Deus. Então, ele está realmente sendo inimigo dele mesmo. Todas as ações estão contra ele mesmo. Estão vendo a consequência, né, dos erros de você ter parte com situações ou coisas que o Senhor não se agrada? Verso 25 diz assim: o medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia no Senhor vive em segurança. Confiar no Senhor nos dá segurança de vida, segurança de viver bem aqui na terra. Vence o medo, né? O mal ele é vencido pelo poder do Senhor. O medo do ser humano vem com o próprio ser humano, mas o Senhor, o Criador, né? Ele dá essa força que vem do alto para você vencer o medo. 26. Muitos procuram o favor das pessoas importantes, mas o Senhor dá a cada um o que merece, né? O mesmo Deus que controla todas, aqui uma observação, né? O mesmo Deus que controla os reis de toda a terra, zela todos os dias pelo direito dos justos e dos pobres e dos indefesos. Aqui nós já vimos referências em relação a isso mesmo em Provérbios, por exemplo, Provérbios 21:1, né, que fala do cuidado do Senhor, né? Então, tantos os ricos e os pobres, Deus é Deus de todos, Ele cuida. Verso 27 e o último desse capítulo diz assim: o homem iníquo é abominável para os justos, e o caminho reto, entretanto, é amedrontador para os ímpios, né? Aquela pessoa que caminha na impiedade, né, distante da vontade e dos mandamentos, dos planos do Senhor. O caminho reto para ele é um caminho difícil, é um caminho que causa medo, é amedrontador. Porque a verdade, ela traz luz, a verdade, ela revela os erros. E somente aquele que tem o coração disposto a ser trabalhado, transformado, buscando, né, a sabedoria do Senhor para mudar a sua vida, é que consegue caminhar por esse caminho da verdade, um caminho reto, né? O iníquo para os olhos dos justos é abominável, porque ele não está diante desse caminho de verdade. Tá certo? Nós então dessa forma encerramos aqui mais um capítulo aí do livro de Provérbios. Que esteja sendo bênção para a sua vida. Separa um tempo agora para orar, meditar, destaca os versículos que mais chamaram a atenção nesse estudo, nessa leitura de hoje. Eu vou estar destacando aqui na descrição do vídeo, então olha, acessa, leia ali. Nós temos a orientação aí, a sugestão de mais alguns vídeos complementares, alguns textos complementares, né? Leitura complementar, alguns versículos linkando com outras partes da Bíblia para que enriqueça o teu estudo. Quero orar por você, para que você possa desfrutar desse momento com a graça e o favor do Senhor. Pai, novamente, eu te agradeço a tudo que o Senhor tem gerado nas nossas vidas através do estudo da Tua Palavra. Eu oro, Pai, para que os estudos aqui desse capítulo de hoje gerem vida, conhecimento, sabedoria a cada um que está buscando nesse momento. Transforma as vidas segundo o Teu poder, Pai. Que venhamos a caminhar, Pai, nesse caminho reto e não nos afastar da Sua lei e da Sua verdade. Pai, eu oro em nome de Jesus. Tá certo, então? Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos amanhã para estudar o capítulo 30 de Provérbios. Um abraço, Deus te abençoe e até lá.